Inicialmente, o que é trauma, né? Trauma é uma situação de agressão à integridade física da pessoa. Ela pode ser num acidente de carro, num acidente de moto, numa queda de altura, num tropeção que caia no chão, na violência interpessoal, em brigas, em ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo. Todas essas situações são um trauma. E o trauma é uma estatística mundial, e o Brasil não foge disso, é a principal causa de morte até os 40 anos. Eu diria assim que o maior número de acidentados se tratam de adultos jovens na faixa dos 18 aos 30 anos, e os acidentes automobilísticos, onde eu destacaria os acidentes de moto, os acidentes de carro e mais os atropelamentos, então perfizeram a grande maioria. No segundo grupo foram as quedas, sendo que as quedas predominam mais no grupo infantil e depois na idade mais na terceira idade. Os pacientes com trauma craniano severos ou moderados são aqueles pacientes em que o fator causador do trauma normalmente é acidente automobilístico. E isso pega a idade, justamente a idade mais útil da pessoa, que é a idade jovem. E na grande maioria dos casos está relacionado com o uso de bebidas alcoólicas. A retirada do paciente do carro, a retirada do capacete do motoqueiro, isso é extremamente importante. Então tem que ser feito por pessoas altamente qualificadas. E assim como o transporte tem que ser feito com materiais adequados para transporte, que se utiliza uma maca rígida, com apoio lateral na cabeça para não mexer a cabeça, se usa um colar cervical para manter a coluna cervical mobilizada. E isso tudo é importante porque se sabe que no transporte do paciente do local do acidente ao hospital, vários estudos demonstram que 20 a 30% desses pacientes pioram do quadro neurológico nesse transporte. Se ele tiver sem cinto de segurança, o que vai acontecer? Ele vai ser arremessado aqui em cima, batendo com o peito no volante, batendo com a cabeça no para-brisa. O leigo ele não pode mexer. Por que não pode mexer? Porque o básico é nós não causarmos um segundo trauma nessa vítima. O máximo que pode fazer, além de avisar as autoridades do acidente, é acalmar o paciente, que já está vindo o socorro. O socorrista que vai estar fazendo o socorro da vítima vai ter que imobilizar essa cervical dele da forma como vai ocorrer agora. Tracionamento já de cervical, passagem do colar cervical. Pode ver que ele vem totalmente mobilizado. Muitas vezes a gente vê até em novelas, enfim, em programas, um atendimento padronizado, com a maca rígida, com colar cervical, né? Mas a gente sabe que para fazer esse atendimento, as pessoas têm que estar de cabeça fria, têm que ter muita experiência e não pode se apavorar, né? Tem que ter assim muita prudência, pensar no que está fazendo. Um dos exemplos que eu sempre dou para os nossos acadêmicos e residentes é esse atendimento feito no acidente do piloto Felipe Massa. Se vocês notarem, ele está sendo conduzido de uma forma completamente errada. Se ele tivesse naquele acidente alguma lesão da coluna cervical ou em outras partes da coluna, provavelmente o seu atendimento teria sido bastante prejudicado. Porque, como vocês podem ver, ele não está sendo conduzido em maca rígida, está sendo conduzido no colo. Então nós temos aqui um exemplo de que
a ansiedade, a afobação, ela não combina com o atendimento médico de urgência. Como funciona o SAMU? O SAMU funciona para os atendimentos de urgência e emergência, de todas as áreas, clínicas, traumáticas, psiquiátricas, pediátricas e ginecológicas. A gente recebe na nossa central de regulação em torno de 15 mil ligações mensais. Em relação ao envio de ambulâncias, a gente então acaba enviando ambulância para aproximadamente 1.800, 1.900 situações. Pode ir. 1, 2, 3. Vai, 1, 2. Essas equipes de resgate nos avisam e a gente fica preparado já para prestar o segundo atendimento. Na chegada do pronto-socorro, a gente também tem uma sequência de atendimento de rotina para atender esse paciente, independente do tipo de acidente que ele teve. Então, nessa sequência de atendimento, ela é feita pela gravidade, pela potencialidade de levar ao óbito. Então, a primeira coisa que poderia levar um paciente ao óbito seria a obstrução das vias aéreas, ou seja, alguma coisa que obstrua a passagem do ar na respiração, a entrada do ar para ir até os pulmões. Isso a gente chamaria do A, que é de via aérea. Na sequência, a gente avalia a respiração propriamente dita, pulmão, para ver se tem alguma lesão de pulmão, costelas, o que comprima pulmão, né, que também interromperia essa distribuição de oxigênio, que seria B, de respiração. O C é de circulação. Então, no paciente traumatizado, a gente sempre espera que ele tenha alguma lesão com sangramento, né, que poderia comprometer a distribuição de oxigênio também através do sangue. Então, a gente busca avaliar todo o estado hemodinâmico da pessoa, né? Se tem algum sangramento ativo, externo ou interno, a gente busca isso. Depois o D seria o estado neurológico, se avalia a parte neurológica dos traumatismos cranianos e das lesões de medula. E o E, que seria aí uma exposição do paciente com avaliação mais minuciosa assim, de todo o corpo do paciente. O paciente que refere dor em cima da coluna, que não passa com 5, 6 dias, essa dor não é mais muscular, é a dor de uma instabilidade, de uma perda de estrutura da coluna vertebral. E esse paciente deverá ser imediatamente investigado. Em relação ao trauma ao sistema nervoso, seja ele um trauma na cabeça, que a gente chama de trauma crânioencefálico, ou trauma que pegue a coluna, que é chamado de trauma raquimedular, não existe, de uma maneira geral, um trauma insignificante. Todos os traumas são importantes, independente do fator causador do trauma. Os acidentes caseiros, a gente, num primeiro momento, tem que ver assim, como é que foi esse acidente? Se foi uma queda importante, onde pode ter havido múltiplas lesões, ou se foi só um tropeção. Então, se é um acidente simples, assim, onde foi só uma queda com um traumatismo do membro superior, ou mesmo do tornozelo, coisa assim, não tem necessidade da gente esperar a chegada do serviço de resgate, o SAMU normalmente, para que haja o primeiro atendimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar imobilizar aquele segmento onde tem essa possível fratura. Se ficando imóvel, a gente diminui a dor e diminui a possibilidade de angular mais ou de piorar a lesão. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente, se for mexer, a gente pode piorar a lesão. Então, mesmo um tornozelo também, às vezes torce um tornozelo e não sabe se só torceu ou se teve fratura, de preferência também imobiliza, não mexe, né? Pode botar um gelo, o gelo sempre nos traumatismos, o gelo sempre é benéfico. As queimaduras em casa também, que são uma coisa bem frequente, mas o que a gente deve fazer? Água fria, né?
lavar o ferimento ou a queimadura com água, só água, não colocar pasta de dente, essas coisas, isso tudo pode piorar as queimaduras ou os ferimentos.